Olá, graça e paz. Passando por aqui para a gente finalizar o nosso estudo, o nosso entendimento a respeito da vida no Espírito. Nós entendemos nos vídeos anteriores que existem três pilares que sustentam essa vida para nós, que é a revelação de quem Deus é a regeneração do nosso espírito, alma e corpo, e é a nossa resposta com relação a isso, que é o nosso treinamento. E para esse treinamento nós entendemos que nós temos à nossa disposição um personal trainer, que é o Espírito Santo, que pode nos levar, além de correr, a voar no Espírito, no cumprimento dos planos, propósitos e projetos de Deus, especificamente na vida de cada um de nós. Amém? Então, a palavra que eu queria dividir hoje com vocês, ela se encontra em Deuteronômio 32:11. A palavra diz assim: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Você entende que a palavra fala assim, como a águia ensina os filhotes a voar. Olha só, como que a águia ensina os filhotes a voar? Os filhotes eles vão sendo criados num ninho em montanhas muito altas. Chega um ponto que o filhote começou a engordar, a crescer, a criar penas, a ter asas enormes, mas eles não estão a fim de sair do ninho. Eles não querem sair do conforto. E aí o que a águia faz? A águia sabe que os filhos eles precisam aprender a voar, porque o ninho é colocado num lugar tão alto que ali eles não vão encontrar alimento, só voando para caçar. Então, o que a águia faz? A águia ela vai deixando o ninho cada vez mais desconfortável para o filhote, e chega um momento que se o filhote ele não começa a bater suas asas para voar, sabe o que a mamãe águia faz? Ela, puf, ela empurra o filho para fora do ninho. E aí o que acontece? É uma queda livre, é muito alto. Então, ou o filho aprende a voar, mas aí ela não vai deixar o filho se esborrachar no chão. Ela vai lá com a asa e ela protege o filho de uma queda. Mas isso não implica que ela, numa próxima vez, não vai lançar fora do ninho o filhote. Até quando? Até quando ele vai aprender a voar. Por que eu estou falando isso para você? Porque com Deus não é diferente. Ele vai te proteger de você se machucar, de você se esborrachar. Vai, claro que vai. Ele é um pai perfeito, ele é um pai amoroso. Só que ele também é um pai sábio. Ele é um pai que tem completa noção e controle da tua e da minha vida, de que a gente precisa amadurecer. Para quê? Para que a gente possa andar atrás do que nós precisamos, do alimento que nós precisamos, do cumprimento dos planos e propósitos perfeitos que Ele tem para mim e para você. São específicos, são personalizados, são conforme a vontade e as estratégias que Ele tem para nós, como corpo de Cristo, para que a gente ande dentro e no centro da vontade daquilo que Ele planejou. Então, Ele anseia, Ele espera, Ele tem grande expectativa de que eu e você, a gente cresça e amadureça. Então, a gente vai passar por situações muitas vezes complicadas para nós vamos. Mas a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa isso? Quando a gente recebe as coisas boas, beleza, tá tudo cooperando para o nosso bem. Só que quando a gente recebe algumas coisas na nossa vida que são meio difíceis, são sofridas, às vezes a gente demora para declarar essa verdade. Mas é uma verdade, porque todas as coisas são todas as coisas.
Então, se são boas e são ruins, se você ama a Deus, se nós amamos a Deus, pode ter certeza, pode ter convicção, elas estão cooperando para o nosso bem. Amém? Então, olha só, papai pega o seu filho pequeno e precisa atravessar a rua. Então, muitas vezes nós pegamos nas mãos dos nossos filhos, por quê? Porque eles são pequenos, não entendem o perigo que é atravessar uma rua, então nós os protegemos. Assim, pega a mão no papai, pega na mão do papai e vamos atravessar a rua. Assim também Deus fez com o seu povo. Ao tirá-los do Egito, ele conduziu pela mão, dirigindo o povo através de uma coluna de fogo, através de uma coluna de fumaça, dando comida, dando maná, dando codornizes para eles, dando água de forma milagrosa, manteve-os com roupa durante todos os 40 anos do deserto, não permitiu que eles passassem por guerras, corrigiu rota. Então, assim como um pai que cuida de um filho pequeno, assim Deus foi com o seu povo. Só que ao chegar no limiar da terra prometida, o que aconteceu? O filho cresceu, o filho já criou um amadurecimento que já permitia que o pai o lançasse em outro nível de vida. E a partir daí, o povo de Deus começou a precisar lavrar a terra, plantar, colher, costurar suas próprias roupas, ter sacerdotes para dar direção na vida deles. Passou a guerrear, passou a batalhar, passou a conquistar terreno na força de enfrentar suas lutas e seus gigantes para conquistar um lugar para si. Então, da mesma maneira, a gente precisa compreender que às vezes a gente critica uma geração de adolescentes que é mimada, uma geração de adolescentes que é insaciável. Só que a gente não para pensar quem mimou, quem deixou essa geração insaciável, quem levou essas mentes adolescentes a serem tão exigentes, tão desejosas das coisas imediatas, das coisas rápidas, das coisas para ontem. Fomos nós. Nós, como a geração de pais que os criou, nós os mimamos. Nós deixamos essa geração chegar nesse nível que eles estão. Então a gente precisa olhar para a palavra e ver que o Pai perfeito, o Pai de amor, o Pai sábio, ele submete o Filho em processos, em provas, em situações tais. Para quê? Para que os filhos aprendam a viver, alcancem maturidade e possam receber a herança que já é deles. Mas é necessário que haja crescimento, é necessário que haja amadurecimento. Eu lembro uma vez que eu estava num restaurante e a mesa em que eu estava sentado junto com a minha família, ela era do lado da salinha da gerência. E eu olhei para aquela porta e aquela porta estava toda desenhada, estava toda riscada, tinha ali hominho. E aí eu passei por ali e olhei lá dentro do escritório, ali dentro tinha bonequinho do Homem-Aranha, tinha revolvinho, tinha um monte de brinquedo na salinha da gerência. E aí eu olhei para aquilo tudo. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Era o filho do dono. Então, o filho do dono, ele fazia o que ele bem entendia no restaurante do pai. Por quê? Porque aquele restaurante, se é do pai, é dele também. Só que aquele menino, ele ainda não tinha maturidade. Então, o que o pai
ele fazia com o filho? Ele mostrava para o filho que aquilo tudo é dele, mas que um dia, quando ele crescer, aí sim ele vai receber a herança, ele vai receber o privilégio de poder gerenciar o restaurante do Pai. Então o que eu queria te dizer é que você e eu, nós fomos chamados filhos de Deus, mas o Papai espera que nós nos tornemos maduros para que o cumprimento da herança, da vontade, do desejo do Pai de governar sobre toda a terra através da humanidade se cumpra. Mas ela só vai ter o cumprimento quando nós, como filhos, tomarmos consciência de que Ele espera que a gente cresça, que a gente amadureça e a gente saiba que passar por processos muitas vezes duros e difíceis é o cumprimento do que Ele diz na palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, o que eu queria dizer para você, eu queria que você me acompanhasse na questão da maturidade. Amém? Quando a gente passa por aqueles pilares da revelação, da regeneração, do treinamento, quero que você entenda que são processos que, assim como a roda de um avião, eles vão sendo são processos contínuos na nossa vida. É necessário que a gente tenha a revelação de Deus continuamente na nossa vida. E o processo de regeneração pelo Espírito, a partir do momento que você abre uma brecha no teu coração, ele é um processo contínuo na nossa vida. E ele vai estar linkado com aquele processo do treinamento, de a gente estar sensível à voz do Espírito Santo, na oração, na intercessão, na leitura da palavra, na meditação dela, em fortalecimento da nossa fé através da pregação da palavra. Amém? Então, quando a gente entra no caminho do projeto e do propósito de Deus na nossa vida, eu quero te dizer uma coisa. Você vai começar a sentir dentro de si uma felicidade inexplicável. Sabe por quê? Porque o propósito eterno de Deus para a tua e para a minha vida vai estar sendo cumprido. Porque se sem isso você quiser correr atrás da felicidade, eu afirmo para você, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, porque sozinho, fora do propósito de Deus, você não vai encontrar a felicidade que possa preencher o teu vazio. Mas quando você entra nesse processo de vida no Espírito, eu te garanto que você vai sentir uma felicidade no teu coração de cumprir aquilo que o Espírito testifica no teu espírito, que você está no caminho da vontade de Deus para a tua vida. Ok? Então, baseado nisso, eu queria que você lesse comigo em que é que está baseado o processo para se alcançar maturidade na nossa vida. Vamos ler lá Romanos 8, a partir do verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, ou seja, papaizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que coisa maravilhosa. O pilar da revelação de quem Deus é o princípio da nossa vida no Espírito. E ela vai chegar numa plenitude onde você e eu
seremos revelados como filhos maduros de Deus. O Senhor tem grande expectativa e a criação tem grande expectativa para que chegue e aconteça a revelação dos filhos maduros de Deus. Só que ali no meio do texto, não sei se você reparou que eu frisei ali, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Talvez você não quisesse ouvir isso hoje, mas em que se baseia os processos do amadurecimento na nossa vida? São sofrimentos. São coisas que muitas vezes nós como pais, nós protegemos as nossas crianças pequenas de sofrerem. Nós cercamos, nós colocamos uma bolha e nós muitas vezes dissemos, não, deixa que eu sofro, deixa que eu passo por isso, não deixa eles sofrerem não, sabe? E muitas vezes foi esse nosso erro que trouxe hoje uma geração imatura. Muitas vezes foi um erro que nós, como líderes, cometemos no passado para termos hoje uma igreja imatura, para uma igreja que ainda está longe de cumprir a expectativa do Pai de ver filhos maduros, cumprindo planos e propósitos e projetos dele para a vida da igreja. Então, você entende que na vida natural existe o recém-nascido, a criança, o jovem e o adulto. Basicamente 4 classificações simples para o crescimento e amadurecimento da vida do ser humano. Então você concorda que existe um tempo para que isso aconteça e existem processos, provas, existem situações que vão promover o crescimento interior da vida de cada um de nós, como seres humanos, no processo de crescimento e amadurecimento. Então, eu separei algumas coisas só para que você, para te ajudar, assim como o Senhor me ajudou, a me encontrar onde é que eu estou na minha vida de fé em relação ao processo de crescimento e amadurecimento na palavra. Então eu separei basicamente aqui, quando eu falo criança, eu estou incluindo ali o recém-nascido, a meninice e o jovem, ok? E do outro lado, a vida do adulto, a vida daquele que está alcançando maturidade na fé. Então olha só, a criança, ela é totalmente dependente, ela precisa de cuidados, ela necessita de alguém que proteja, alguém que troque fralda, alguém que dê direção. E o maduro, o adulto, ele é um ser humano que consegue ter independência, consegue andar com as próprias pernas, consegue fazer escolhas motivadas por um pensamento, por uma ordem natural de raciocínio. A criança, ela só quer saber dos privilégios dela, só quer saber dos direitos dela, só quer saber daquilo que vai satisfazer e dar prazer para ela agora. O adulto é um adulto que ele se sente responsável, ele se sente que ele tem necessidade ou vontade de ajudar os outros, de servir, né? Porque a criança ela quer ser servida. O maduro ele está de olho em o que ele pode fazer para ajudar, né? Então assim, a criança, a pessoa que ela mais conjuga é o eu, é o meu. E o maduro é aquele que conjuga o nós, o nosso. Assim como o filho maduro de Deus ensinou a orar Pai Nosso, da mesma maneira o Senhor ele espera que a gente cresça nesse nível
a fim de que a gente esteja pronto para servir, a gente esteja pronto para olhar para fora, olhar para o outro, olhar para o próximo. Nesse nível de maturidade que o Senhor espera que eu e você, a gente chegue, a gente busque, a gente anseie por chegar nesse nível de maturidade. A criança, ela é cobradora, né? O imaturo, ele cobra, né? O adulto, ele se sente devedor. A partir do momento que ele olha para a obra da cruz e ele se vê completamente não merecedor do que foi feito em favor da vida dele, ele se sente eternamente em dívida. Então, ele se considera um devedor. Ele é uma pessoa que demonstra gratidão. Outra coisa, a criança, ela fala, ela não para de falar. E o maduro, ele já é uma pessoa que ouve. E é uma pessoa que controla a língua. Isso são características de uma maneira muito básica, porque muito longe da gente conseguir esgotar esse assunto nessa mensagem. Mas são coisas básicas que nós listamos aqui a fim de que a gente possa identificar onde é que nós nos encontramos e a gente possa falar para o nosso personal trainer, o Espírito Santo, e deixar a porta aberta no nosso coração com aquela brechinha. Falar assim, personal, me muda nas áreas que você está identificando e que eu também consegui reconhecer que eu preciso de você para me ajudar nessa tarefa de ser transformado, de ser treinado, de ser levado a um amadurecimento espiritual da minha vida. Separei aqui 3 coisas, 3 níveis para a gente crescer e amadurecer. A primeira delas está relatado lá em Lucas 22, quando Satanás pediu para peneirar Pedro. E aí o que Jesus fez? Jesus não poupou Pedro da peneira de Satanás. Na verdade, ele orou para que o Espírito Santo fortalecesse a fé do Pedro. Com qual finalidade? Finalidade de amadurecer a Pedro. Então, olha só, Jesus orou pela fé do Pedro. Esse é o primeiro ponto que eu quero frisar para você. Que o Senhor, Ele espera, Ele ora, Ele intercede por mim e por você, para que a nossa fé, ela se fortaleça. Porque ela é um ponto onde nós vamos crescer e amadurecer espiritualmente para viver essa vida no Espírito e receber essa herança na nossa vida. Segundo ponto, Atos 7. Existem pessoas que resistem ao Espírito Santo, assim como está relatado lá. Porque o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, eles são visíveis na vida daqueles que estão vivendo no Espírito, recebendo o treinamento pessoal do Espírito Santo em nós. Só que há pessoas que não querem crucificar a carne, não desejam crucificar a carne. Por quê? Porque aquela estrutura da esperança da vida eterna, da esperança de viver toda a eternidade em Deus, ela não entrou na mente, ela não entrou no coração da pessoa. Então, a pessoa decide não abrir mão dos desejos, das cobiças, dos anseios da sua alma e resistem ao Espírito Santo. Então, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? De que a esperança que todo cristão
tem e precisa ter na vida eterna é algo que vai dar estrutura na vida pessoal com o Espírito Santo. Amém? Terceiro ponto, em Hebreus 12, a palavra nos revela assim que Deus, ele permite que aconteça alguns terremotos na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Para quê? Para que as coisas abaláveis caiam, a fim de que as coisas inabaláveis permaneçam na minha e na tua vida. Porque muitas vezes a gente começa a basear a nossa vida nas questões daquilo que eu quero, nas questões dos nossos ídolos da nossa vida. Muitas vezes a segurança financeira é um ídolo da nossa vida. Muitas vezes os nossos desejos pessoais, a nossa casa própria. Não estou falando que a gente não deva ter casa própria, de forma nenhuma. Mas a gente precisa entender que a segurança das coisas que a gente muitas vezes foi treinado a pensar, a gente foi ensinado a confiar nessas coisas, muitas vezes o Senhor ele permite terremotos a fim de que todas essas confianças caiam. Para quê? Para que o inabalável amor de Deus, o perfeito amor, aquele que é definido como amor, que é o próprio Deus, ele possa preencher a nossa vida, ele possa ser o único que é aquele que sustenta, aquele que é suficiente, aquele que nos basta, que é o amor de Deus, o perfeito amor que lança fora todo o medo da nossa vida. Então são três coisas que nós entendemos que são os pilares que sustentam a vida de alguém que está buscando amadurecer em Deus, em Cristo, pelo Espírito, a fim de que se viva uma vida no Espírito e essa herança ela possa ser definitivamente conquistada na nossa vida. Para quê? Para que a gente viva uma vida de felicidade plena, porque o nosso personal trainer vai nos direcionar a andar no centro da vontade de Deus, personalizadamente para a nossa vida. E isso vai nos trazer felicidade plena, porque você vai andar fazendo, sendo e cumprindo todo o propósito, todo o plano, todo o projeto, toda a vontade de Deus especificamente para a tua vida. Amém? Quero te abençoar, quero orar com você. Papai, muito obrigado, Senhor, por grandes coisas que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Obrigado pelo privilégio de recebermos o Teu Espírito como a nossa herança. Podemos viver essa vida junto com o Teu Espírito Santo, nos aconselhando, nos treinando, nos direcionando, nos conduzindo a levar uma vida, Pai, para voar na Tua vontade, voar nos Teus projetos, voar nos Teus propósitos, especificamente na vida de cada um de nós. Pai, eu abençoo a Tua igreja, para que a Tua igreja tenha o desejo, tenha o anseio de cumprir a Tua expectativa para nós. Desejar crescer, desejar amadurecer. Não nem tanto por conta das coisas que nós podemos receber por isso, mas muito mais para alegrar o Teu coração, a fim de que a Tua vontade se cumpra completa e plenamente nas nossas vidas, especificamente na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, o Senhor te guarde, um beijão no teu coração e vamos caminhar, vamos correr, vamos voar, porque o Senhor espera que a igreja dele cresça e amadureça. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.